Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. E a nossa reflexão de hoje é a seguinte: medidas econômicas de Bolsonaro são cruéis com os mais frágeis e benevolentes com os mais fortes. Como assim? Perceba que é como se não estivessem atentos ao fato de que no Brasil, já com os reflexos das políticas econômicas de Temer e do próprio Bolsonaro, a desigualdade social está aumentando e batendo recorde. Os ricos estão mais ricos e os pobres estão ficando mais pobres. Teto de gastos e cortes na educação, na saúde, em partes da área social, que proporcionam coberturas importantes, sobretudo para os mais pobres e até para parte da classe média. Flexibilização de direitos e leis que protegiam os empregos dos trabalhadores, quando você tem agora mais facilidades para a demissão do que para a contratação. E até mesmo para a demissão e recontratação da mesma pessoa, pagando mais barato. Depois de Temer, por exemplo, ter diminuído R$10 do salário mínimo, o governo Bolsonaro surgiu com a audácia de congelamento do salário mínimo por 2 anos. E agora emplaca uma atitude das mais absurdas que se poderia tomar contra os que se encontram em situação das mais frágeis possíveis. É a situação de quem trabalha e recebe apenas um salário mínimo. Mais frágil do que essas pessoas estão aquelas pessoas que estão desempregadas e na condição de receber o seguro-desemprego. Vamos ter agora a cobrança de INSS imposta sobre o seguro-desemprego. O cara está desempregado, mas vai pagar imposto, vai tirar um dinheiro de cima daquele pouco que ele já recebe. Uma desumanidade. Seguro-desemprego não é salário, é um abrigo temporário de quem está numa situação horrível. E por mais que se conte para a aposentadoria, este tempo não se justifica, já que isso é para isso que existem, por exemplo, as políticas públicas de seguridade social. Previdência, isso é outra coisa. Pior ainda é que argumenta que é para gerar emprego para os jovens, excluindo inclusive os que têm mais de 55 anos, que cada vez terão mais dificuldades de empregabilidade e de aposentadoria, e ainda diminuindo as cargas sobre as empresas. Haverá contratação, por essa perspectiva, é o que se imagina, de jovens entre 18 e 29 anos. Porém, com mais redução das obrigações trabalhistas para o primeiro emprego, menos direitos. A empresa não precisará pagar, por exemplo, vai ser apenas 20% de INSS. E o depósito mensal do FGTS será de apenas 2% para o empregador. E na demissão, o trabalhador leva apenas 20% da multa rescisória. Na prática, o que é que está acontecendo? É o bolso do sofrido desempregado que recebe seguro-desemprego. E a diminuição dos direitos dos jovens empregados no primeiro emprego que vai ajudando a gerar estes eventuais empregos. É uma faca de 2 gumes. Não se pode aproveitar a situação de demanda, de grande necessidade por emprego, com pouco trabalho, gerando trabalho e não emprego a qualquer custo. Mas alguém ainda poderia pensar, é melhor do que ficar desempregado. Isso, meus amigos, é se aproveitar da fragilidade do lado mais fraco. Porque hoje estão aceitando de tudo condições cada vez mais precárias e sem direitos para não ficar desempregado. E isto é desumano se aproveitar dessa situação. Mas o mais interessante é que em tudo se mexe nesse Brasil, menos na negociação da dívida pública e nos juros que remuneram a dívida pública, que leva mais de 40% do nosso bolo tributário nacional, coisa que beneficia aos poucos brasileiros, em sua maioria privados, os poucos bancos brasileiros e pertencentes a poucas famílias. E aí eu finalizo com algumas perguntas, né? Porque o governo agora, Bolsonaro, diz que vai usar os fundos públicos que estão parados. Então por que o governo Bolsonaro não tira esses fundos públicos que estão sem utilização para gerar esses empregos? Por que vai usar esse dinheiro dos fundos públicos que estão parados para pagar a dívida pública sem renegociá-la? Ou seja,
Por que Bolsonaro vai tirar do desempregado, do seguro-desemprego dele, para gerar emprego, mas não mexe no dinheiro que ele vai querer mandar para o lucro dos bancos e dos banqueiros, sem nem discutir? Por que, Bolsonaro? Isso é desumano, pelo amor de Deus. A gente não pode jamais ficar calado e nem deixar de externar a nossa indignação, a nossa revolta com esse tipo de situação. Aonde é que o Brasil vai parar desse jeito? Daqui a pouco, se continuar com esse tipo de arroxo na economia, sobretudo no lado mais fraco, a gente vai terminar igual o Chile. Calma, devagar com esse andor, porque o santo é de barro. Daqui a pouquinho a gente volta.